Olá, amigos! Queremos dar continuidade ao nosso estudo da Bíblia e continuando estudando o livro de Marcos, hoje capítulo 1, versículo 21 até 28, onde fala do poder de Jesus, da autoridade de Jesus. E queremos também novamente dividir em duas partes, né? Primeiramente, nós vamos analisar o versículo 21 e 22 e usando sempre a tradução própria. Jesus chega a Cafarnaum, entrando no sábado na sinagoga, ele começou a ensinar. E eles ficaram admirados com a sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, amigos, nós temos aqui o fato de Jesus chegar à sinagoga. O sábado, pelos judeus, era usado para ir à sinagoga, onde era lido a escritura, e tinha aquele que era o responsável, nós poderíamos dizer o presidente da sinagoga, que cuidava sempre e convidava alguém que conhecia a escritura para ler um trecho e explicar. E aquele dia, então, o convidado foi Jesus. E Jesus então leu, Marcos não informa qual é o texto que Jesus leu, e ele então começou a explicar esse texto e diz que ele ensinava com autoridade própria, e não como os escribas, que escribas eram os especialistas das escrituras do tempo de Jesus. Esses enchiam as pessoas com exigências. Vejam bem, Jesus estava apresentando a obra de Deus, a obra da salvação, onde não é o homem que se salva, o ser humano, mas é Deus quem salva através do próprio Jesus. E é Deus também até quem leva a pessoa à fé pela ação do Espírito Santo. Então não é um mérito humano. Enquanto os escribas apresentavam que as pessoas seriam salvas se eles cumprissem as tradições, as exigências que eles apontavam, né, que o povo deveria seguir. Por isso, Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esse carregados, né, esse sobrecarregados significa as exigências, e por isso ele continua, meu jugo é suave e leve, quer dizer, ele não enchia as pessoas com leis como os escribas. Vamos fazer um parêntese. Na realidade, a gente diz existem tantas religiões no mundo, mas na realidade existem apenas duas religiões. Se nós vamos pegar que é a religião das obras, aqui representado pelos escribas, onde o ser humano precisa se salvar a si mesmo pelo cumprimento de regras, e a religião que Jesus apresentava, o ensino dado com autoridade, onde ele apresenta a obra de Deus e onde ele é quem salva o ser humano pecador, e onde o Espírito Santo nos leva à fé. Então, na realidade, a gente pode dividir todas as religiões do mundo nessas duas. A religião bíblica, a religião, o ensino apresentado por Jesus, e
a religião das obras. Mas vamos continuar, versículo 23 até o versículo 28. Logo apareceu um homem possuído com um espírito mau, um espírito impuro, que gritava: O que é que você quer conosco, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir. Sei que você é o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: Fica quieto, sai desse homem. Então o espírito mau, sacudindo violentamente o homem, gritando em alta voz, abandonou o homem. Todos estavam admirados e perguntavam: Que é isso? Uma nova doutrina ensinada com autoridade? Até os espíritos maus ele dá ordens e eles obedecem. E a sua fama se espalhou em todas as regiões da Galileia. Então, o episódio aqui do homem possesso por um espírito impuro é uma manifestação novamente da autoridade de Jesus. Primeiro, Jesus manifesta a sua autoridade pelo ensino que ele dá, e totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas. E agora ele mostra sua autoridade nesse episódio onde aparece o Espírito e grita, né? Temos aqui uma expressão idiomática no grego, ti, hemin, kai, soi, que existe entre nós e ti. Esse nós, o demônio está falando em nome de todos os demônios que temos em comum, poderíamos dizer. Não estamos do mesmo lado, não jogamos no mesmo time, poderíamos dizer. Então, vejam bem, esse é o sentido. E vieste nos destruir. Ele revela a missão de Jesus. Ele veio para destruir as obras de Satanás e seus aliados, que são os demônios. Você é o santo de Deus, santo consagrado. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram consagrados para o trabalho de Deus, né, o sacrifício, o culto no templo. E aqui é uma designação para o Messias, o santo, não um santo. Os sacerdotes eram um santo. E aponta indiretamente para o ofício sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Tá? Então o Espírito está revelando quem é Jesus. E Jesus manda então ele ficar quieto. Ele revela Jesus porque o Espírito sabia da grandeza de Jesus. Os seres humanos, né, nos registros de Marcos, muitas vezes ignoram esta grandeza de Jesus. E os espíritos maus aqui o reconhecem. Vejam bem, espírito impuro, porque ele se impõe à santidade de Deus e também do povo de Deus. Né? Então, eles não faziam as coisas de acordo com a vontade de Deus. E vejam bem, Jesus dá ordem e o espírito mau sacode violentamente, procura ainda mostrar sua força, seu poder, e abandona o homem. E aí todos ficaram admirados, né? Novamente admirados. Primeiro ficaram admirados com o ensino, e agora ficam admirados com o fato de Jesus dar ordens para o Espírito e o Espírito obedecer. E fala de um novo ensino. Na realidade não é bem um novo ensino, mas é o verdadeiro ensino do Antigo Testamento. Novo ensino para as pessoas do tempo de Jesus, pelo fato dos escribas tanto defender essa religião das obras,
a salvação pela observância da tradição e da lei, e que nós sabemos que o ser humano é totalmente incapaz, né? Então Jesus veio destruir a obra dos espíritos, a obra de Satanás, exatamente porque ele veio para cumprir a lei por nós e para pagar pelo nosso pecado. E por isso, né, esse era o ensino, que não era o homem que se salvava, mas era Jesus que veio para salvar a nós, seres humanos. É importante a gente fazer um parêntese de novo, né? Existe hoje uma paranoia de possessão demoníaca. Qualquer doença é possessão demoníaca. Isso é um exagero, gente. É verdade, por exemplo, que a doença é consequência do pecado. Como todas as coisas ruins são consequências do pecado, mas não é uma possessão demoníaca, né? Então, por exemplo, temporais é consequência do pecado, né? Outros problemas que a gente enfrenta, que existem na humanidade, tudo é consequência, porque lá no Éden tudo era perfeito. E com o pecado, então, o que Deus disse? No suor teu rosto, né, terás teu pão, e que a mulher em dores daria à luz aos seus filhos. Quer dizer, o que está dizendo? Que o pecado traz sofrimentos, traz adversidades. E doenças são meras adversidades que o pecado traz para nós, e não possessão demoníaca. Então, amigos, é isso hoje que eu gostaria de explicar. Vocês podem fazer perguntas ou podem comentar isso aqui embaixo no vídeo. Se concordam, se alguma coisa não ficou muito claro, que a gente pode então esclarecer. E a gente convida todos vocês também para se inscreverem no canal, para receberem mais explicações, para todos nós juntos crescermos mais no conhecimento bíblico. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.